Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Muitos se posicionam a favor da fala do presidente Jair Messias Bolsonaro, onde zelam tanto pela sua individualidade que acabam ultrapassando os limites da liberdade de expressão, que é garantida pela Constituição Federal. No artigo 5 podemos ver que nos termos 4º, 6º e 9º se referem à liberdade de expressão em específico, e nos termos estão descritos que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Contudo, mesmo a Constituição prevendo o direito de liberdade de expressão, é necessário que ela se atente aos outros direitos e deveres para que o país permaneça em harmonia. Não permitindo, de maneira irresponsável, a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Infelizmente, hoje em dia, a liberdade de expressão está sendo confundida com liberdade de agressão. A expressão dela é muito mais válida que a expressão de qualquer outra pessoa. Então, de repente, dentro desse conflito, cada um acha que tem o direito de falar o que quiser, de agir da forma que quiser, mesmo em detrimento a outra pessoa. Se o que eu falo eu machuco ou eu prejudico alguém, eu devo ser responsável, inclusive juridicamente. Mas a maioria entende que o fato de eu machucar ou agredir alguém, o problema é da outra pessoa e não meu, porque o meu direito de expressão garante essa liberdade. E não é bem assim que funciona. Como eu costumo brincar e dizer nas aulas, cada um no seu quadrado. A partir do momento que eu extrapolo os limites do meu quadrado e machucando, interferindo ou prejudicando alguém, esse direito de liberdade, vamos dizer que eu não posso alegar que é a minha expressão, é a minha liberdade, é a minha vontade em cima de qualquer outro indivíduo. Isso deve ser justamente interpretado de uma maneira bem consistente, para que não haja o que se tem havido hoje em dia. Cada um fala o que quer, faz o que quer, e para se justificar alega, é o meu direito de expressão. Não, entendo que essa forma de se dizer a liberdade de expressão é equivocada. Entendo que a liberdade de expressão é algo importante, mas é algo que deve ser interpretado. Claro que a gente deve ter a liberdade, a gente deve ter o direito de poder se expressar, mas eu devo entender, e eticamente eu devo entender justamente nesse sentido. A minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. O meu direito de me expressar, de falar o que penso, acaba onde começa o direito do outro. Ou seja, dentro da ética, empatia. Não é porque a minha vida, o meu direito, eu faço o que eu quero, mesmo prejudicando outras pessoas. Hoje em dia, atual sistema político, o pessoal entende isso. Vivemos numa era de egoísmo. É só a minha vontade, é a minha expressão, é o meu entendimento, sem parar para pensar no entendimento do outro. Não interessa o quanto eu sei. Eu sei e é o meu direito de expressão me expor, e muitas vezes a gente acaba até cometendo gafes ou falando besteira sem saber do que se trata, por simplesmente achar que é o meu direito de falar, de se expressar. Vamos entender que tudo é um limite. Dentro da ética, dentro da lei, tudo é um limite. Não é porque a vida é minha, eu posso fazer o que eu quero. Não, convivemos em sociedade. No momento que eu faço o que eu quero pode prejudicar outra pessoa, esse limite é interrompido. Então, falar em ética, falar em lei, são limites. Viver em sociedade é um limite. Então, o limite da expressão é justamente isso. Devo me expressar, devo ter as minhas ideias, mas devo entender que por conviver em sociedade, muitas vezes eu devo respeitar certos limites. E o ruim de hoje em dia é justamente isso. Eu acabo querendo extrapolar esses limites porque eu acho que é um direito meu de me expressar, mesmo contra a maioria ou contra a sociedade. Então, como diria o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o direito de expressão, a liberdade de expressão, não é liberdade de agressão.
Eu entendo que eu tenho a minha expressão, eu quero expressá-la mesmo agredindo outras pessoas. Não, o limite justamente é o limite da lei. A partir do momento que você extrapolar, a lei deve ser aplicada, impondo a você um determinado limite. Entendo que falar em restrição é ruim também, porque parece que tudo que é restringido é cerceado, é tirado de alguém. Não, a liberdade de expressão é justamente isso. Eu tenho essa liberdade de falar o que eu penso, mas aí o que falta, creio eu, nessa nova geração, é justamente a interpretação. A partir do momento que eu quero falar o que eu penso, eu devo ter a interpretação que falar o que eu penso, eu posso mexer com alguém, eu posso prejudicar alguém, e aí entra o limite. Às vezes, querer falar o que eu penso por prejudicar alguém ou por machucar alguém, eu entendo que eu devo resguardar esse limite e ficar quieto. Muitas vezes não vale a pena eu falar o que eu penso. Por quê? Porque talvez possa ser um devaneio seu, possa ser algo que você ainda não conheceu, não pesquisou o suficiente. Então o ruim das ferramentas, da tecnologia e da internet hoje em dia é isso, é dar voz às pessoas sem sequer ela saber o que ela está falando. Então a falta de interpretação é muito grande. E com essa nova teoria de liberdade de expressão, é a minha vida, eu falo o que eu quero, muitas vezes eu acabo falando besteira, eu acabo prejudicando alguém, eu acabo rompendo limites de um social. Por se viver em sociedade, a gente tem os limites. Louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Opiniões como essas não deveriam ser cerceadas ou caladas, mas sim deveria ser feito um trabalho ao contrário. Eu deveria instruir as pessoas para que, ao escutarem esse tipo de opinião, fosse descartada de imediato. Eu não devo cercear a história ou querer esconder a história. Eu devo dar ferramentas para que o jovem estude e entenda, interprete e consiga ver o mal em determinadas ações. Acho que quanto mais eu quero esconder alguma coisa, pior é a situação, porque aquele ditado, o que é escondido é mais gostoso. Então, a falta de interpretação ou a falta de conhecimento faz com que opiniões desse tipo acabem se proliferando e sendo algo, nossa, que legal. Não, pelo contrário. Eu devo conhecer a história, eu devo pesquisar, estudar e interpretar para que eu tenha ferramentas para entender esse tipo de opinião e descartá-las por completo, por ser algo completamente fora do normal, fora do comum. Liberdade de expressão você poder se expressar dentro do que você pensa, do que você imagina, mas tem um limite também, sem você prejudicar outras pessoas. Eu acho que ela é importante, as pessoas elas têm que se expressar, elas têm que colocar para fora o que pensam, para que as coisas possam evoluir. Eu acho que tem muito a ver com a questão da evolução do homem, da sociedade, então ela é muito importante. Porque hoje em dia as pessoas, por ter essa questão da internet, elas se expressam, acham que podem falar qualquer coisa. E aí é que está o grande problema, acredito. Tem um certo limite desde que você não influencie ou prejudique outras pessoas com aquilo que você está expressando, Então tem o mesmo direito que você tem de se expressar, a outra pessoa ela tem que ter os seus direitos conservados, Então eu vejo alguns abusos nesse sentido que acontecem hoje. Quem é que vai dizer onde é que está o limite? Quem é que vai impor a verdade? Então é isso que eu acho que hoje está em jogo, que está sendo pensado. Quem é que vai dizer o que é verdade, o que pode ser dito ou não? Então, eu acho que é isso que tem que ser conversado hoje em dia, porque pode ser que aquelas pessoas que organizem isso comecem a suprimir alguns pensamentos, e aí vai acabar se perdendo o direito de se expressar, o direito de falar o que pensa, o que acha, o que eu coloco, ou o que eu falo, ou o que eu expresso vai atingir ou vai ferir uma outra pessoa, pode ferir a honra, ferir a integridade,
aí começa a ficar complicado e eu vou responder por isso, né? Então, eu acho que tem que ter esses sistemas de pesos e contrapesos. Você quer ter direito de se expressar? Tudo bem. Essas palavras, essa expressão aí, por exemplo, que você falou, que fez, atingiu alguém, feriu alguém, a honra, a integridade das pessoas, sim. Essa pessoa, ela tem o direito como é que fala assim? De cobrar por isso, né? E aí é que tem que ter esse controle, assim, como que eu faria essa moderação? Acho que é pelo senso comum, pelos mecanismos que a gente já tem hoje, sem suprimir o pensamento das pessoas e ditar uma verdade e fazendo essa mediação aí. Com isso, podemos concluir que existe um limite que não deve ser ultrapassado. Podemos levar em consideração o paradoxo de tolerância de Karl Popper, onde ele defende que uma sociedade tolerante deve ser intolerante com a intolerância. A tolerância limitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância limitada, mesmo os intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Geknebelt und geschlagen. 2 oder 3 Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So wahr wir das Freiheit.